Você já parou para pensar que muitos dos efeitos visuais que a gente vê hoje, seja em filmes, séries ou até nas propagandas mais modernas, nasceram com um único filme? Em 1977, quando George Lucas lançou Star Wars, Uma Nova Esperança, ele não apenas criou uma das maiores franquias da história, ele também reinventou a forma de fazer cinema, e mais do que isso, ele estabeleceu uma linguagem visual que décadas depois continua influenciando desde os grandes blockbusters de Hollywood até os comerciais de 30 segundos que passam na sua TV ou no seu celular. É sobre essa revolução dos efeitos visuais e como ela mudou para sempre a maneira de contar histórias em vídeo que vamos falar hoje. No meio dos anos 70, o cinema vivia um período dominado por histórias realistas, dramas políticos e musicais. O público não estava acostumado a grandes aventuras espaciais com naves, lasers e criaturas alienígenas. George Lucas sabia que para contar essa história precisaria ir além de tudo que já tinha sido feito, e aí começa a revolução. George Lucas tinha uma história ousada para contar, mas não existiam ferramentas prontas. A solução? Criar tudo do zero. Nasceu a indústria Light Magic, ILM, um estúdio fundado apenas para inventar efeitos que não existiam. Podemos ver isso como uma linha paralela com a atualidade. Assim como muitas marcas criam soluções criativas para campanhas que parecem impossíveis, a ILM provou que a limitação pode ser combustível para a inovação. Na época, inventaram máquinas, softwares e técnicas que depois viraram padrão de mercado. Hoje, a mesma lógica se aplica quando vemos estúdios criando rigs especiais de câmeras ou misturando 3D com filmagens reais para comerciais. E isso me lembra muitos dos desafios que a gente enfrenta na Primus. Até hoje, muitas vezes por falta de budget, precisamos ser criativos e encontrar soluções dentro do que temos disponível. Um exemplo claro foi quando fizemos um filme com estátuas. A ideia inicial era colocá-las num suporte de alvenaria. Mas adivinha, o orçamento não fechava. A solução? Construímos suportes de madeira e cobrimos com panos vermelhos, voltado para o assunto para não perder o foco. O que pouca gente imagina é que fazer Star Wars foi um baita sufoco. Tudo que George Lucas queria mostrar no filme simplesmente não existia tecnologia para fazer. As naves que a gente vê voando na tela eram miniaturas, feitas mão a mão, peça por peça, com a riqueza de detalhes absurdas que a gente vê. Só que filmar aquilo era um desafio gigante. Cada movimento de câmera tinha que ser perfeito, senão a cena inteira ia pro lixo. Explosões não eram digitais, eles explodiam maquetes de verdade, em câmera lenta e torciam para dar certo. E o sabre de luz, que virou um ícone da cultura pop, começou com um cano com material reflexivo, que eles iluminavam depois. Era tudo na base da tentativa e erro. E olha que curioso, isso não é tão diferente do que acontece hoje. Em qualquer produção, quando falta recurso ou a tecnologia não dá conta, a gente precisa improvisar. Na publicidade, por exemplo, às vezes o cliente pede algo que parece impossível. E é aí que a gente tem que quebrar a cabeça para achar uma solução simples e criativa. No fim das contas, esse monte de improviso acabou ensinando uma lição valiosa. Quando você trabalha com qualidade, mesmo nos perrengues, o público sente a diferença. O filme poderia ter ficado esquisito, mas não, ficou marcante, realista, cheio de impacto. Foi esse cuidado que transformou Star Wars em uma referência. Hoje, muitas vezes a gente se depara com desafios que parecem impossíveis de resolver. E isso não acontece só no universo da produção de vídeos e fotos, acontece em qualquer área, principalmente para quem é empreendedor sabe muito bem do que eu estou falando. Imagina só o George Lucas lá em 1977, contando a ideia dele de fazer um filme com naves espaciais, sabre de luz e batalha no espaço. Naquela época não existia inteligência artificial, não existiam supercomputadores, não existia nada do que a gente tem hoje. Quantas pessoas não devem ter olhado para ele e falado, você é louco? Não tem como fazer isso, mas ele acreditou, ele insistiu. E mesmo com todas as limitações, conseguiu entregar algo que mudou não só o cinema, mas toda a indústria criativa. E eu deixo aqui uma pergunta, e você, o quanto está inovando no seu negócio? Será que está criando campanhas que realmente chamam a atenção? Porque a verdade é que todo mundo fala que quer fazer algo diferente, algo inovador, mas a maioria não está disposto a dar o sangue, a investir tempo, energia e dedicação para que isso aconteça de verdade.